Imagina só, hoje a gente começa esse episódio do manual com uma proposta diferente. Vamos dar um rolê, juntos. Mas não se preocupa, você não precisa sair do lugar. Então, parado, sentado ou deitado, e de preferência de olhos fechados, faça algumas respirações profundas. 1, 2, 3. E a cada respiração, fique mais atento às sensações. O ar entrando, o ar que já fez o seu papel indo embora, e o ar entrando de novo. Essas respirações foram um prelúdio para a proposta. Dar uma pausa no que está passando dentro da sua cabeça nesse momento é fundamental para esse rolê. Se por acaso você ainda estiver muito agitado ou com muita coisa na mente, veja se mais uma respiração ajuda a normalizar. E a proposta é a seguinte: vamos dar um rolê com a imaginação. O primeiro passo é: imagine-se sentado em um lugar completamente vazio, sem nada. E nem precisa brigar com a sua cabeça, tá? Deixe essas primeiras imagens, sons ou sensações acontecerem. A dica é deixar rolar sem controlar. E lembre-se, se por acaso ficar ruim, abre o olho, chacoalhe e faça outra coisa. Tá na primeira página do manual, ser gentil com você mesmo. E voltando, como que é esse lugar vazio? Como que ele se apresenta para você? São imagens, sensações, sons, talvez até um cheiro. E desfrute de alguns segundos por aí. De repente, do nada, aparece uma porta. Sim, isso, genericamente, uma porta. Agora, com essa proposta, onde essa porta apareceu? Como ela é? Qual a cor, textura, tamanho, material? Ela é uma porta que vem de uma memória ou é uma porta completamente nova? Deixa essa porta ir aos poucos materializando, mudando, se consolidando, fugindo. Deixa rolar. Ok. Ambientando-se a porta, ela já é uma realidade dentro da sua cabeça. Aí você não aguenta de curiosidade, levanta, caminha até essa porta e abre. O que tem do outro lado da porta? Eu vou dar uns segundinhos para a sua imagem se formar. Se a imagem for intermitente, meio gasosa, nem se preocupa. Observa e acolhe o que vier. Como está do outro lado da porta? O que você encontrou ali? Como esse outro lado te fez sentir? O que aconteceu no seu corpo durante essa passagem? E o que está acontecendo com ele agora, depois de passar? Se por acaso não veio nada, sem imagem, não se preocupa. Às vezes é isso mesmo. Mas dá um tempinho, se fizer sentido, desse lado da porta, para colher as informações que aconteceram durante essa microjornada. E com muita calma, a gente volta para onde começou. Entra novamente na porta e volte a se sentar no local onde essa mini jornada começou. Sinta o corpo e dá aquela respirada gostosa antes de abrir os olhos de forma muito lenta e muito tranquila. Deixa a luz entrar de boas e, quem sabe, mexe um pouco o corpo para voltar a se conectar com a realidade concreta. E te pergunto, como foi esse passeio com a sua imaginação? Olá, pessoas queridas, sejam todas muito acolhidas aqui em mais um episódio do Manual do Buscador Perdido. Aqui é Renato Kubli e vamos embarcar juntos em mais uma página desse manual. A imaginação, hoje em dia, é algo em extinção, sim. A gente já vê em alguns produtos de mídia e arte, mas no dia a dia ela anda em falta. É justamente por isso que estou dedicando esse episódio inteirinho para falar sobre o imaginar, pois tudo que a gente consome hoje vem pronto. As redes, o streaming, os brinquedos das crianças, é tudo moldado, franqueado, licenciado, domado ou criado por inteligência artificial. Na verdade, é uma bolha de conteúdos vazios e cheios de irrealidades. De tão herméticos, perfeitos e esterilizados, são inalcançáveis. São coisas que não são possíveis, pois são projetadas para preencher o espaço de um tédio incômodo.
Sabe aquela compulsão de pegar o celular toda hora, pois ficar sem fazer nada é insuportável? De certa forma, quando consumimos um sonho terciarizado, vazio e padronizado, acabamos nos prendendo em uma busca frenética por fumaça. Algo que parece que é, mas não é. A produção dessa fumaça tóxica e não imaginativa acaba atrofiando toda a nossa capacidade. Acabamos nos baseando em conteúdos imaginados por outras pessoas que preenchem essa habilidade inata e colonizam as formas que teríamos de fazer algo novo, coerente e delicioso para nós mesmos. A ideia com o exercício de visualização que fizemos logo no começo do episódio é te mostrar o quanto a sua imaginação é poderosa e quanto essa ferramenta, na verdade, essa habilidade, esse atributo maravilhoso da nossa inteligência está aí, uma fechada de olhos de distância. Sem muito esforço, sempre disponível para nos servir com as mais variadas possibilidades. Basta se permitir e acessá-la buscando não se influenciar, tudo pronto e mastigado, que vem nesse mundo cada vez mais homogeneizado. Durante a jornada, alguns de vocês podem ter encontrado novos espaços, uma nova praça, um lugar nunca antes visto por mais ninguém. Talvez uma pessoa estivesse esperando por você atrás daquela porta. Nesse momento, enquanto fizermos juntos essa jornada elétrica através dos nossos neurônios, nós praticamos o que Jean-Paul Sartre gostava de dizer, a raiz da liberdade humana. Eu adoro isso. O Sartre diz assim, o ato de imaginar é um ato mágico. É uma encantação destinada a fazer aparecer o objeto pensado, a coisa desejada, para podermos nos apossar deles. Há sempre nesse ato algo de imperioso, algo de infantil, uma recusa em levar em conta a distância, as dificuldades. Assim, através da ordem e preces, a criança, de seu berço, age sobre o mundo. Essas ordens da consciência, os objetos obedecem e aparecem. E traduzindo o que ele está dizendo, a imaginação, como um ato mágico, é uma ação mental, consciente, acessível, que permite a gente abrir mão das coisas concretas e limitantes desse mundo para pensar mais, pensar melhor, ampliar, desconstruir, construir, fortalecer a vida que a gente vive. Veja, por exemplo, seu celular, esse que você está escutando. Apesar das qualidades perceptíveis dele, como cor, forma, massa, textura, ele não obedece à sua consciência. Você não consegue trocar a cor dele no pensamento. Já, no mundo imaginário, isso pode acontecer. Ele também pode mudar de forma, de função e ter mais infinitas possibilidades, simplesmente porque você imaginou. Olha, eu não estou aqui defendendo que a gente deve dissociar do mundo real e viver preso na imaginação. Isso é um problema que a gente vai encarar mais para frente. Mas essa habilidade de pensar em alternativas, mesmo que pareçam impossíveis naquele momento ou contexto, permite enxergar com mais clareza o que desejamos e o que realmente nos limita. Eu acho essa perspectiva super profunda. O Manual do Buscador Perdido e tudo o que eu faço se baseia em consciência, liberdade e criatividade. E a imaginação é a chave que une esses três pilares e torna a vida mais rica. Imaginar é fazer as coisas mais gostosas para a vida. Imaginar é novas possibilidades para se conectar com pessoas que a gente gosta. Imaginar é poder amar de forma mais profunda e significativa. Imaginar é poder usar as sensações do corpo, essas que a gente sente todo dia e toda hora, e criar uma história para elas. E com isso, ressoar com essas sensações através de contos, dos filmes, dos livros, das histórias que a gente conta um para o outro. Imaginar é desde ir para a lua ou ir para a esquina comprar um pão para um sanduíche diferente. E esse imaginar é uma habilidade ativa, conectada com o futuro. Ela tem função de abertura de caminhos, de nos preencher de possibilidades ainda não experimentadas ou vividas. O que ela faz é projetar nossa existência para além do que já sabemos e conhecemos. Esses caminhos fazem parte da nossa autoconstrução. O que imaginamos é autenticidade e espontaneidade puras, algo só nosso. É bem íntimo. Sem imaginação, seríamos robôs, com ideias e conceitos impostos. E aí, como seria simplesmente acolher o que é imposto pelo externo, né? O social, familiar, político, e viver com isso sem nenhum tantinho para chamar de nosso, né? De meu. Estímulos, aprendizados e interações com o mundo externo nos afetam intimamente. A gente internaliza, processa, interpreta e imagina. E quando nos apropriamos deles, inevitavelmente colocamos para fora um pouco daquilo que é só nosso, integrando os caminhos imaginados com os possíveis, né? E aí a gente faz do que é externo um alimento
para a fornalha criativa queimando o desnecessário e produzindo um bolo saboroso e bem assado de novidade. E se a gente falar de uma forma rápida, imaginar nosso futuro e nossa potência nada mais é do que o Dharma, o propósito, o desígnio. Nada disso é um destino concretizado, mas sim um caminho em construção que a gente vai caminhando e aí vai imaginando pedra por pedra enquanto esse caminho se expande. Imaginar é simplesmente uma condição fundamental para se existir de forma consciente, livre e criativa. Mas tudo nessa vida tem dois lados. A imaginação não é muito diferente. Um construtivo, né, onde as imagens formadas na cabeça criam uma relação saudável com a realidade externa, né, que podem gerar ação, movimento, reflexão, novidades. E tem um outro lado que é destrutivo, onde essa imagem se sobrepõe à realidade, como um substituto absoluto e não uma possibilidade. Na medida que exclui o possível e o real, esse rompimento, né, com a realidade pode ser incrivelmente danoso. Para a gente colocar aqui a diferença entre o que é a imaginação positiva, né, essa construtiva, e a imaginação destrutiva, me conectei com uma professora, a Lucilena Galvão, famosíssima, que eu admiro demais e fala muito sobre o tema em um vídeo que vai estar listado aqui, sobre imaginação. E ela faz essa diferença entre a imaginação e a fantasia. A imaginação tem ação no nome, né? Então ela busca realizar, expandir, enquanto a fantasia simplesmente substitui a realidade. Fantasia se manifesta como uma passividade na criação de um mundo particular e completamente inexistente. Um exemplo, pensa numa pessoa super criativa, daquelas que tem ideias incríveis. Essa pessoa bola um projeto, algo relacionado a ensino ou treinamentos. Por ser muito criativa, ela faz uma apresentação da ideia que é matadora de tirar o chapéu, mas por enquanto é só uma ideia. E em vez de focar em estruturar o projeto, né, de fazer novos contatos, de criar parcerias, para tirar esse projeto incrível do papel, a pessoa fica ali, sentada, fantasiando e lapidando a apresentação. Para ela, a apresentação nunca está boa o suficiente, nada parece dar certo. Todo o foco fica na satisfação de lapidar a ideia. E nada acontece. Isso gera uma frustração enorme, que faz pensar que a ideia ainda não é boa o suficiente e ela volta a lapidar e desenvolver a ideia. E com isso se perde, né? Nada sai do papel. A ideia que é muito boa, ela não vai acontecer. E quanto mais não acontece, maior a frustração. E aí, essa frustração cria uma insatisfação, que gera sofrimento e que faz com que a percepção não seja satisfatória. O significado da pessoa com o trabalho dela, a relação que ela tem, não é satisfatória, não acontece, não realiza. Isso acaba não dando em nada e só gera sofrimento. A fantasia é uma fuga da realidade, né? Ela gera alienação. Ela aliena tanto do interno quanto do externo. E aí, como esse tipo de pensamento exige pouquíssima energia, né? Você fica lá viajando no rolê, né? Não gasta energia, já que a fantasia, de uma certa forma, gera uma satisfação que deriva apenas da imagem, como uma conquista ou um feito, aí o que acontece? A motivação evapora. Isso ocorre porque, na mente dominada pela fantasia, a ação já está feita, mesmo que apenas no plano imaginário. Isso compensa, né? Entra ali no ciclo de dopamina e a pessoa acha que já fez. A fantasia pode ser muito prejudicial e cria na mente de quem a cultiva fatos que realmente não existem, a famosa paranoia. A paranoia aliena, aprisiona e coloca como sujeito passivo, distanciando sonhos, planos, projetos, caminhos, né? O famoso mindfuck. De tão fácil e com alto grau de recompensa, ela vira um vício. Fantasiar sobre a vida acaba virando uma forma de existir uma vida sem ação, uma vida só de imagem. Apenas assim, é o barulho do cabeção. E aí isso leva a gente a preferir o ruim conhecido, que não tá legal, ao bom desconhecido, boicotando a própria imaginação. Olha, a maioria das pessoas saca a diferença entre imaginação e fantasia de boa, mas se você ainda está na dúvida, é só prestar atenção no ritmo da sua vida. Imaginar de forma assertiva não quer dizer só ter sucesso ou fazer grana, né? Ou sempre estar feliz e satisfeito. Significa movimento, ação, fluxo. Mesmo que seja desconfortável, algo está acontecendo. O contrário disso é ficar parado, estagnado, vivendo só na sua cabeça e sem nada acontecendo de verdade. Se você, assim como eu, já visitou esse espaço, né, que eu já visitei bastante de estagnação, vai saber do que eu estou falando. Mas, se depois de se auto-investigar, você descobrir que está fundado na fantasia, beleza. Essa realização já é um passo bacana para uma direção mais coerente na vida, né?
No final do episódio, eu vou deixar alguns exercícios de imaginação e ação que talvez possam te ajudar. Mas lembra, são sugestões baseadas na minha pesquisa prática, né? Na minha pesquisa teórica e no que eu vou fazendo para tentar ampliar e sair quando me sinto estagnado. Como nada se cria, nada se destrói, tudo se copia, vou compartilhar um outro manual de um cara que eu admiro bastante. O neurocientista que me abriu a cabeça para a relação entre percepção e imaginação. O nome do cara, Bill Lotto. Se você ainda não conhece ele, dá uma buscada no livro Deviate, que é maravilhoso e me ajudou, em muitas páginas, não só desse manual, como da minha vida, né? E o que ele fala é muito legal. Seguinte, percepção é a base de tudo que acreditamos e pensamos. A gente não vê, a gente não olha, a gente não escuta, a gente percebe e cria essa imagem na cabeça. Ela não é a realidade concreta, real, mas é o significado que o cérebro, né, o físico, o fisiológico, constrói a partir de dados que são aleatórios e que a gente recebe do ambiente. E essa construção é baseada nas nossas pressuposições e nas experiências passadas, no nosso repertório. Quer dizer, tudo que a gente está vendo, ouvindo, escutando, ela é baseada, né, nas coisas que a gente já vivenciou, na nossa experiência. E olha o pulo do gato. A imaginação é uma forma muito eficiente de mudar as suposições e os conhecimentos. E, por consequência, mudar a percepção. Saca? Se a gente percebe baseado nas suposições, pressuposições, conceitos e experiências passadas, imaginar amplia isso e pode mudar essas percepções. Quer dizer, imaginar muda mesmo a forma que a gente interage com o mundo. Quando a gente consegue imaginar cenários novos, novas formas de agir, construir mentalmente um caminho novo para o trabalho, que economiza tempo, muda a nossa percepção, amplia o repertório, e aí a consequência disso é que a realidade vem mudando junto. Tá vendo? Então, através da nossa percepção, a gente usa a imaginação para mudar a realidade. Um exemplo simples. Tem lá na sua lista de coisas para fazer, basicamente a descrição de uma odisseia. A princípio, pelo seu pressuposto, pelo seu conhecimento interior, vem aquela percepção que é a soma do mindfuck, com a sensação corporal de desespero, de que o rolê vai ser impossível de fazer. Mas aí, você vai lá, coloca no papel, imagina as novas formas de otimizar o tempo, descarta o que não é importante e, de repente, através da imaginação e do seu trabalho, surge uma nova percepção, a de que tudo será feito e entregue. Para e pensa. Como é boa a sensação de entregar o que precisa ser entregue, né? A imaginação, então, vira uma ferramenta para desequilibrar aquele correr atrás do rabo, as repetições que o cérebro faz questão de repetir, né? Imaginar algo novo, arriscar, propor e ampliar com novidade é um mergulho na incerteza. É exatamente essa incerteza que muda o que já sabemos. Ao ampliarmos o repertório, mudamos nossa percepção. E com isso, a gente muda a vida. Viver com mais coerência, criatividade e liberdade está um passo imaginativo de distância. E bom, como eu falei, quero compartilhar com vocês alguns exercícios para a imaginação. São exercícios básicos bem eficientes, né, e que eu fui pesquisando tanto na literatura sobre meditação como de exercícios reais para imaginação e criatividade. Uma coisa que esses exercícios têm em comum é que eles precisam ser feitos de uma forma estruturada. Imaginar não é ficar viajando, ficar doidão e ir para outro planeta. Isso tem seu valor, mas a imaginação ativa, que vai se tornar ação, percepção, precisa de uma conexão forte com a realidade. Então vamos lá, primeira proposta é o seguinte. Em um primeiro passo, que é só viagem, pega um papel, escreve 3 palavras aleatórias, mas tem que ser palavras aleatórias mesmo. Cuidado para não colocar tudo de um mesmo universo, como carro, pneu, estrada. E com essas 3 palavras, escreve uma história. Se você souber desenhar, também pode fazer esse texto e desenho. Vale tudo. Esquece o rigor de forma, qualquer compromisso estético ou até o bom senso. Vai deixando essa viagem rolar. A estrutura aqui é basicamente o escrever. Se achar que ficou legal, lapide sua história até achar que ficou algo novo e relevante. Se não, começa tudo de novo. E depois repete o processo, mais 3 palavras, mais uma história. E se quiser aprofundar, junte essas 2 historinhas em uma só. Esse exercício ele ajuda a driblar a rede cognitiva, né, do que é o que a gente sabe. Dá uma arejada na cabeça, né, para novas conexões. Muitas vezes, né, criar algo novo não é só desenvolver, é só tirar o que você já sabe da frente, é só limpar, é deixar o cérebro trabalhar com outras coisas que não aquela mesmice que está na frente do seu pensamento. Tira o eu, deixa a viagem acontecer. E aí,
No final do exercício, a pergunta é: como foi conectar com as coisas que não tinham nada a ver? E que nova percepção surgiu a partir dessa união? Essa segunda prática, ela me ajudou a terminar relacionamento, construir os workshops de criatividade e de meditação. Ela me ajudou até a desenhar um roteiro de viagem, tá? Então, ela ajuda muito a resolver problemas reais. Vamos lá. É bem simples. Então, a primeira parte é: mentaliza um problema que você quer solucionar. Quer terminar seu relacionamento, quer construir, né, uma nova apresentação para o projeto, quer criar uma planilha diferente para as tuas finanças pessoais. Então mentaliza esse problema. E aí, você vai estar em algum espaço com o que tiver disponível no seu espaço, né, no seu ambiente. Você vai pegar todos os objetos e vai montar um diorama. Então vamos supor, você está ali na sua sala de TV, usa os vasos, os enfeites, os DVDs, se ainda tiver DVD, lógico, o computador, e você vai fazer passo a passo, como se você fosse criar uma maquete, né, da solução desse problema. E vai nomeando, né? Vai mudando de lugar e vai transformando em 3D esse problema e vai vendo essa resolução. O que acontece aqui? Essa ideia de que a gente, ao solidificar, tangibilizar as etapas e os pensamentos, como se você estivesse transformando o pensamento em matéria, ajuda a construir e a consolidar. Lembra que eu falei que a imaginação é uma forma que a gente pode expandir a percepção, e expandindo a percepção a gente muda ela? Então, quando você tem um problema e faz isso, essa montagem um pouco mais abstrata vai ajudar também a tirar um pouco o córtex pré-frontal da frente, vão aparecer algumas coisas de uma inteligência intuitiva, e isso vai ajudar a trazer novas soluções. E aqui o foco não é sair com uma solução pronta, mas é desconstruir o problema, ver ele de uma forma diferente para poder abordar, né, da forma que realmente traz uma nova percepção, uma nova solução. Eu desenvolvi essa forma de resolver problemas que eu faço muitas vezes quando eu ajudava minha filha a montar as maquetes dela, quando ela era pequenininha. Pegava a almofada do sofá, pegava os brinquedos e fazia toda uma construção, a gente fazia uma cidade. E aquilo virava uma tangibilização, uma concretude do imaginário. E isso dava, tanto para mim quanto para ela, uma fonte de comunicação. Eu falei, poxa, e se eu trouxer as minhas ideias para esse sólido? No final desse exercício, a reflexão é a seguinte: quais foram os insights que surgiram, né, enquanto você montava ali o diorama? O que foi acontecendo? Como foi construir cada etapa dele? E como é observar de inteiro, completo, de caminho de A a B, essa sua solução? Essa última proposta é uma proposta muito interessante. Ela é muito parecida com a proposta de construir uma maquete, mas é uma proposta que vai te ajudar a criar mais conexões, expandir as conexões das soluções que você tem que encontrar agora. Então, é quase que dar um turbo na sua imaginação, né? Então, vai estar ali com um problema, com alguma coisa que precisa de solução, a gente vai usar um recurso muito comum para ampliar conexões na cabeça e ampliar imagens, ampliar essa possibilidade de solução de problema. Então, assim, se senta confortavelmente, bem confortavelmente numa cadeira, traz os seus problemas, aquele problema que está entalado, alguma coisa que você está precisando resolver. Pode ser de trabalho, pode ser de coração, pode ser logístico, pode ser o que for. E aí, escolhe uma música. E aí, escuta a música. Mas não se desliga. Fica atento ao que vem surgindo na cabeça, né, como um espectador. Não é tentar controlar, é deixar a música fluir com esse problema, né, a música lá no ouvido, e vai vendo as imagens que vão aparecendo. Talvez surjam algumas ideias na sua cabeça, algumas imagens, talvez não, tá? Não é garantido, mas normalmente sim. E a música e o tom emocional, né, elas vão ajudar a disparar novas conexões que podem gerar novas imagens e novas formações de pensamento. Então, pensar em alguma coisa e estar atento ao que está acontecendo com essa música
cria novas possibilidades para esse mesmo pensamento. Uma ótima forma de imaginar saídas para o cachorro correndo atrás do rabo, né? Agora, por que veio esse exercício? De onde ele surgiu? Tem um manual, né, de neurociência da criatividade e tem um cara que chama David Hargraves. E ele tem uma pesquisa incrível sobre criatividade e música e ele conseguiu notar que ao escutar música, o nosso cérebro cria novas conexões e pode ajudar a resolver problemas, né? E aí no final dessa prática, eu te pergunto, que tipo de imagem surgiu? Né? Como que essas ideias se conectaram? Essa experiência fez sentido para você? E o que dessa experiência você pode tirar de novo para a tua vida, para o teu dia a dia? E bom, acho que isso por hoje tá bom. Essa página do manual te dá um estalo sobre o que é imaginação e como ela pode ser uma ferramenta foda para desenvolver deliciosidade, né? Aliás, acho que é uma das ferramentas mais importantes para a deliciosidade. A imaginação é a cola que une a gente com a gente e a gente com o mundo. É o combustível que tira a gente do lugar comum e nos joga no infinito da possibilidade. E se você ficou com alguma dúvida nos exercícios, me dá um alô. Se você gostou, também me dá um alô, escreve aí o comentário. Se você não concordou, se você tem alguma crítica, se você acha que faltou alguma coisa, também deixa aqui seu comentário ou entre em contato comigo. Todo o material aqui, né, se você quiser pesquisar mais a fundo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, bibliografia, né, as referências de pesquisa, e é isso. Então, buscadoras, eu fico por aqui. Imagina eu te dando um abraço apertado e fraternal, e a gente se vê na próxima página desse manual. Aqui é Renato Kublikowski, e você esteve dentro do Manual do Buscador Perdido.